Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver questões de análise gráfica da VUNESP. Eu separei aqui várias questões com gráficos diferentes para dar aquela reforçada nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! O gráfico apresenta informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição pública, nos meses de maio e de junho de 2019. Então aqui, pessoal, eu tenho um gráfico que mostra porcentagem em função dos meses maio e junho. Está dizendo pessoas com idades acima de 60 anos e pessoas com idades menores ou iguais a 60 anos. Então, no mês de maio, as pessoas com idades menores ou iguais a 60 anos foram 60%. E no mês de maio, as pessoas com idades acima de 60 anos foram o restante, ou seja, 40%. E no mês de junho, as pessoas com idades menores ou iguais a 60 anos foram 80%, e as pessoas com idades acima de 60 anos foram o restante, ou seja, 20%. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas acima de 60 anos no mês de maio a... E aqui, pessoal, nas alternativas eu tenho frações. Então, eu quero saber as pessoas acima de 60 anos atendidas em junho. É o que eu quero saber. Então, pessoal, o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas acima de 60 anos no mês de maio a uma das frações das alternativas, ou seja, vai ser as pessoas atendidas acima de 60 anos no mês de junho sobre o número de pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de maio. Então eu preciso descobrir o número de pessoas acima de 60 anos atendidas nos meses de junho e de maio. Então vamos fazer aqui. Está dizendo, sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho. Então aqui eu vou fazer que maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho. O número de pessoas atendidas em junho foi 100%. Então vai ser 3/4 de 100%. 3 sobre 4 vezes 100%. 3 vezes 100 é 300 sobre 4. Eu vou fazer aqui do lado 300 dividido por 4. Bom, 3 não divide por 4, junto 30 dividido por 4, que é 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 é 2. 2 não divide por 4, abaixo 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. Então, 300 dividido por 4 é 75%, que é a porcentagem de pessoas atendidas no mês de maio. Então agora, pessoal, vamos descobrir o número de pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de maio. Então aqui
pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de maio. Se eu observar o gráfico, as pessoas com idades acima de 60 anos no mês de maio são 40%. Então, eu vou fazer 40% das pessoas atendidas no mês de maio, que eu descobri que é 75%. Então, 40% de 75. Aqui, 40 sobre 100 vezes 75, corta um zero. Corta um zero, 4 sobre 10 vezes 75. Aqui, pessoal, se eu fiz 300 dividido por 4 e obtive 75, então 4 vezes 75 infere-se que é 300. Então, aqui eu já posso colocar direto 300 sobre 10. Corta um zero, corta um zero. 30 é o número de pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de maio. Então agora vamos descobrir o número de pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de junho. Então as pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de junho. Então aqui, as pessoas com idades acima de 60 anos atendidas no mês de junho é 20%. Então eu vou fazer 20% das pessoas atendidas no mês de junho, que é 100%. Então 20% de 100. Aqui eu tenho dois zeros. Dois zeros, eu posso cortar os zeros. Ficou 20. É o número de pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de junho. Então, pessoal, as pessoas acima de 60 anos atendidas em junho vai ser as pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de junho sobre as pessoas acima de 60 anos atendidas no mês de maio. Então vamos substituir aqui. No mês de junho foram 20 pessoas acima de 60 anos atendidas sobre o mês de maio, que foram 30 pessoas acima de 60 anos atendidas. Aqui, 20 sobre 30, eu posso cortar os zeros, ficou 2 sobre 3. Ou seja, o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde a 2/3 do número de pessoas atendidas acima de 60 anos no mês de maio. Então vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, 2/3. 2/3 é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de análise gráfica que interpretar os valores do gráfico e fração e porcentagem, que precisa saber trabalhar com fração e com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e rural no mundo e no Brasil. Então aqui, pessoal, eu tenho dois gráficos. O primeiro gráfico apresenta a proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Nesse primeiro gráfico, eu tenho a porcentagem 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da população mundial em função dos anos de 1950 a 2020. A área em azul representa a população rural e a área em branco representa a população urbana. O segundo gráfico apresenta a proporção das populações rural e urbana no Brasil entre 1950 e 2020. Então, nesse segundo gráfico, eu tenho novamente a porcentagem 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da população mundial em função dos anos de 1950 a 2020. Novamente, a área em azul representa a população rural e a área em branco representa a população urbana.
E aqui eu tenho a fonte que disponibilizou essas informações: www.nexojornal.com.br/adaptado. Dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ao analisar os dados apresentados, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de espaço vazio, enquanto que no Brasil isso ocorreu pouco mais de espaço vazio anos antes. Os termos que completam corretamente e respectivamente a frase anterior são, e aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, vamos analisar os gráficos e descobrir quais são os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase. Então, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas. Então, pessoal, eu vou começar analisando o gráfico da proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Então, pessoal, está dizendo, dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ou seja, se as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, infere-se, pessoal, que de 2000 para 2020, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Ou seja, infere-se que cada marcação vertical representa 5 anos. Pessoal, essa informação ela ajuda muito na resolução da questão. Agora vamos analisar o gráfico da proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Então, pessoal, se a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas, então eu vou analisar aqui no gráfico quando que a população urbana passa de 50%, ou seja, quando a maioria da população rural passa a ser uma população urbana. Eu vejo aqui, pessoal, que isso acontece exatamente nesse ponto aqui, a população urbana passa de 50%. Então, vai ser entre essa marcação vertical e essa marcação vertical. Eu inferi anteriormente que cada marcação vertical representa 5 anos, então é 2000, aqui 2005, 2010. Ou seja, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de 2005 e 2010. Enquanto que no Brasil, isso ocorreu pouco mais de espaço vazio anos antes. Agora, eu vou analisar o gráfico da proporção das populações rural e urbana no Brasil entre 1950 e 2020. Então, pessoal, eu vou analisar aqui no gráfico quando que a população urbana passa de 50%, ou seja, quando a maior parte da população rural passa a ser uma população urbana. Então, aqui, eu vejo que isso acontece exatamente neste ponto, é aqui que passa a ser uma população urbana. E eu inferi anteriormente que cada marcação vertical representa 5 anos, então aqui 1950, 1955, 1960, 1965. Ou seja, a maior parte da população brasileira passa a viver em áreas urbanas a partir de 1965. Então, pessoal, eu quero saber quantos anos antes que isso ocorreu. Então, eu vi aqui anteriormente que
que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de 2005 e 2010. Então eu vou fazer 2005, que é quando a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas, menos 1965. Que é quando a maioria dos habitantes do Brasil passaram a viver em áreas urbanas. Então, pessoal, resolvendo essa simples operação de subtração, eu vou obter quantos anos antes que isso ocorreu. Então aqui, 5 menos 5, 0. 0 menos 6 não dá para pegar emprestado do 0. Pega emprestado do 2, aqui fica 1. E aqui fica 10. Pega emprestado do 10, aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 9 é 0. E 1 menos 1 é 0. Ou seja, enquanto que no Brasil isso ocorreu pouco mais de 40 anos antes. Então, os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase é 2005, 2010, 40. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 1995 e 2050? Não. Alternativa B, 2000 e 2005? 40? Também não. Alternativa C, 2000 e 2005? 50? Não. Alternativa D, 2005 e 2010? 40? 2005 e 2010? 40. A alternativa correta é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de análise gráfica. Interpretar os valores dos dois gráficos. Analisar com bastante calma os gráficos, ver aqui certinho para não correr o risco de errar a questão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. A pandemia da Covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para 8 países. Então aqui, pessoal, eu tenho o gráfico que mostra a variação anual na taxa de desemprego 2019 e 2020 comparados, onde eu tenho os 8 países: Brasil, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, França, Reino Unido, Alemanha e Japão, em função da variação anual na taxa de desemprego: 0%, 5%, 10% e 15%. Então, pessoal, a variação anual na taxa de desemprego do Brasil foi de 11,9% em 2019 para 13,4% em 2020. Na Itália, foi de 9,9% para 11%. No Canadá, foi de 5,7% para 9,7%. Nos Estados Unidos da América, foi de 3,7% para 8,9%. Na França, foi de 8,5% para 8,9%. No Reino Unido, foi de 3,8% para 5,4%. Na Alemanha, foi de 3,1% para 4,3%. E no Japão, foi de 2,4% em 2019 para 3,3% em 2020. E aqui, pessoal, eu tenho as fontes. Fundo Monetário Internacional, www.bbc.com/português. Ao analisar o gráfico, é possível identificar os 3 países que apresentaram as maiores variações anuais
em pontos percentuais na taxa de desemprego, sendo que o Brasil, espaço vazio entre eles. Para esses três países, a média das variações anuais na taxa de desemprego foi igual a espaço vazio. Os termos que completam corretamente e respectivamente a frase anterior são... E aqui, pessoal, eu tenho as alternativas, onde eu tenho não está, está e pontos percentuais. Eu vou utilizar para preencher os espaços vazios, ou seja, os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase. Então, ao analisar o gráfico, é possível identificar os três países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego. Então, vamos analisar o gráfico e descobrir esses três países que apresentaram as maiores taxas anuais. Então, pessoal, a melhor maneira de fazer essa análise é nós analisarmos no gráfico essa barra azul entre as bolinhas. Quanto maior a barra, maior vai ser a variação anual. E logo de cara eu já observo que as maiores variações anuais são do Canadá e dos Estados Unidos, são os países que têm as duas maiores barras. São três países, então agora vamos analisar o terceiro país. Eu vejo aqui, pessoal, que é o Reino Unido, é o país que tem a maior barra comparado com os países restantes. Então, os três países que apresentam as maiores variações anuais na taxa de desemprego em pontos percentuais é o Canadá, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, respectivamente. Então, ao analisar o gráfico, é possível identificar os três países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego, sendo que o Brasil não está entre eles, é o primeiro termo. Então, o Brasil não está entre eles. Para esses três países, a média das variações anuais na taxa de desemprego foi igual a espaço vazio. Então, pessoal, se é a média das variações anuais, eu vou utilizar média aritmética. Porém, pessoal, antes de eu realizar a média aritmética, eu preciso das variações desses três países. Então, para isso, eu vou subtrair da maior porcentagem a menor porcentagem. Então, aqui eu vou começar com o Canadá, que é um dos países que apresentam as maiores variações. Então, aqui, o Canadá, que vai de 5,7% para 9,7%. Então, eu vou fazer 9,7 menos 5,7. 7 menos 7, 0. 9 menos 5, 4. Vírgula embaixo de vírgula. 4,0 pontos percentuais é a variação anual do Canadá. Então aqui, no Canadá, eu vou colocar aqui 4,0. Agora vamos fazer os Estados Unidos da América, que foi de 3,7% para 8,9%. Então eu vou fazer 8,9 menos 3,7. Nove menos 7, 2. 8 menos 3, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 5,2 pontos percentuais é a variação anual dos Estados Unidos da América. Então eu vou colocar aqui os Estados Unidos da América, 5,2 pontos percentuais.
E agora, o terceiro país, um dos países que apresenta as maiores variações, é o Reino Unido, 3,8% para 5,4%. Então eu vou fazer aqui. Eu vou fazer 5,4 menos 3,8. 4 menos 8. Não dá. Pega emprestado do 5. Aqui fica 4. E aqui fica 14. 14 menos 8 é 6. E 4 menos 3 é 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1,6 pontos percentuais é a variação anual do Reino Unido. Então eu vou colocar aqui. Reino Unido, 1,6 pontos percentuais. Então, pessoal, para esses três países, a média das variações anuais na taxa de desemprego. Então, se é a média, eu vou utilizar agora média aritmética. Então, pessoal, eu vou somar os pontos percentuais dos três países, onde no Canadá foi 4,0 pontos percentuais, e mais os Estados Unidos da América, que foram 5,2 pontos percentuais, mais o Reino Unido, que foram 1,6 pontos percentuais. Vai ser igual à média, que é o que eu quero saber. Pessoal, como é média aritmética e são três países, então aqui eu vou fazer sobre 3. Eu vou começar somando 4,0 mais 5,2 mais 1,6. Inclusive, pessoal, eu posso aproveitar aqui esses números, mas já que não tem muito espaço. Então eu vou somar aqui. Então, 2 mais 6 é 8. 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. Vírgula embaixo de vírgula. 10,8 pontos percentuais. Então, 4,0 mais 5,2 mais 1,6 é igual a 10,8. Sobre 3, que é igual a m, a média. Então agora, pessoal, eu vou dividir aqui do lado. 10,8 dividido por 3. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu adiciono um zero e corto a vírgula. Ficou 108 dividido por 30. 10 não divide por 30, junto 108, dividido por 30, que é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 8 menos 0, 8. E 10 menos 9, 1. 18 não divide por 30, então eu abaixo um 0 e vai vírgula na casa. 180 dividido por 30 é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 180 menos 180 é 0. Então, 10,8 dividido por 3 é 3,6, que é igual a m. Ou seja, para esses três países, a média das variações anuais na taxa de desemprego foi igual a 3,6 pontos percentuais.
Então, pessoal, os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase é não está 3,6 pontos percentuais. Agora vamos analisar as alternativas. A alternativa A não está 3,8 pontos percentuais. Não, pessoal. Alternativa B não está 3,6 pontos percentuais. Não está 3,6 pontos percentuais. A alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de análise gráfica, que analisar o gráfico é esse bizu aí, é você ver aqui o tamanho das barras para descobrir os 3 países com as maiores variações. É analisar o gráfico e eu também utilizei média aritmética. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens, e que tanto para homens quanto para mulheres, o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam. Os 2 gráficos a seguir retratam essa situação. Então aqui, pessoal, eu tenho 2 gráficos. O gráfico 1 das pessoas presas no Brasil em 2014. Eu observo que 96,3% são homens e 3,7% são mulheres. O gráfico 2. Os crimes pelos quais essas pessoas responderam são, proporcionalmente, do total dos crimes de cada gênero. Então, tráfico. Do total de mulheres presas, 60% responderam por tráfico. Do total de homens presos, eu observo que um pouco mais de 20% responderam por tráfico. Aqui, pessoal, eu tenho uma fonte que disponibilizou essas informações. www.nexojornal.com.br/adaptado. Segundo os gráficos apresentados, das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam a... Então, pessoal, eu quero saber as mulheres presas que respondem por tráfico. E, se eu observar aqui nas alternativas, eu tenho porcentagem. Ou seja, eu quero saber a porcentagem de mulheres presas que respondem por tráfico da porcentagem total de mulheres, que são 3,7% das pessoas presas no Brasil em 2014, que são mulheres. Então, eu vou colocar aqui a porcentagem de mulheres presas por tráfico. É o que eu quero saber. Então, pessoal, no gráfico 1 das pessoas presas no Brasil em 2014, eu vejo que 3,7% são mulheres. No gráfico 2, os crimes pelos quais essas pessoas responderam são, proporcionalmente, do total dos crimes de cada gênero. Então, do total de mulheres presas, 60% responderam por tráfico. Ou seja, pessoal, eu vou fazer 60%, que é 60 sobre 100, são as mulheres que responderam por tráfico. Eu vou fazer 60% do total de mulheres, que são 3,7% das pessoas presas no Brasil em 2014, que são mulheres. Então, é 60% de 3,7%. Então, pessoal, 60 sobre 100 vezes 3,7. Aqui, 60 sobre 100, eu corto um zero e corto um zero, ficou 6 sobre 10 vezes 3,7. Eu vou fazer aqui do lado 3,7 vezes 6.
6 vezes 7, 42, deixo o 2 e vai o 4. 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. Uma casa e vírgula, conto uma casa e adiciono a vírgula. Então, 6 vezes 3,7 é 22,2 sobre 10. Então eu vou dividir aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número, 22,2 sobre 10, que no caso, dividido por 10. Então, pessoal, como eu tenho uma casa após a vírgula, eu adiciono um zero e corto a vírgula. Agora ficou 222 dividido por 100. Junto 222 dividido por 100, que é 2. 2 vezes 100 é 200. 2, 2, 2 menos 2, 0. 22 não divide por 100, então eu abaixo um zero e vai vírgula na casa. 220 dividido por 100, que é 2. 2 vezes 100 é 200. 0. 2. 2 menos 2, 0. 20 não divide por 100, então eu abaixo um zero. 200 dividido por 100 é 2. 2 vezes 100, 200. 200 menos 200 é 0. Então, 22,2 dividido por 10 é 2,22%. Ou seja, pessoal, segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam a 2,22% das mulheres presas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 60%? Não. Alternativa B, 2,12%? Não. Alternativa C, 2,22%? 2,22%. A alternativa correta é a alternativa C. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de análise gráfica, que você analisar, interpretar os valores dos dois gráficos, e também porcentagem. Precisa saber aqui trabalhar com porcentagem. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, SSP/SP, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021, pelas polícias do Estado de São Paulo. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que... Bom, pessoal, aqui eu tenho as alternativas e aqui eu tenho o gráfico que mostra prisões efetuadas pelas polícias de São Paulo 2021, onde eu tenho os gráficos de outubro e setembro de 0 a 100%. Tanto no gráfico de outubro quanto no gráfico de setembro, as partes em cinza representam as prisões efetuadas em flagrante e as partes em preto, as prisões efetuadas com mandado. Então, pessoal, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Bom, pessoal, vamos começar analisando o gráfico de outubro. Eu vejo que as prisões em flagrante, a parte cinza,
vai de 0% a 80%. E as prisões com mandado, na parte preta, vão de 80% a 100%. Então, em outubro, as prisões em flagrante são 80% e as com mandado são 20%. Eu quero saber, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então, primeiro eu vou colocar aqui as prisões com mandado, que foram 20%. Então, 20 sobre as prisões em flagrante, que foram 80%, então sobre 80. 20 sobre 80, corta um zero, 2 sobre 8. Eu consigo simplificar dividindo por 2, dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1 sobre 8 dividido por 2, 4. 1 sobre 4, 1 dividido por 4, que eu vou fazer aqui do lado. 1 não divide por 4, abaixo um zero, vai 0, vírgula na casa. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. 2 não divide por 4, abaixo um zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 1 dividido por 4, 0,25. Esse é o valor em números decimais. Multiplicando por 100% para obter em porcentagem, eu obtenho 25%. Ou seja, pessoal, em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25%. Do número de prisões em flagrante, 25%, a alternativa A, ela está correta. Vamos aqui, pessoal, analisar as outras alternativas só para ter certeza. Na alternativa B, está dizendo o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. Pessoal, a alternativa B eu não posso considerar ela porque está dizendo o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. O gráfico ele só dá porcentagem e também o enunciado não está dando nenhum valor em números, então não tem como eu saber, por isso a alternativa B ou alternativas que comparem setembro e outubro não podem ser. Então a alternativa B não pode ser. A alternativa C, em setembro o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado. Aqui, pessoal, eu posso fazer porque está comparando somente as prisões em flagrante e com mandado no mês de setembro. Então, começando aqui, pessoal, com as prisões em flagrante. Analisando o gráfico de setembro, eu vejo que as prisões em flagrante elas vão de 0% a aproximadamente 75%. Ali de 60% a 80%, a metade seria 70%, então vamos dizer que é aproximadamente 75%. 75 sobre as prisões com mandado. Se as prisões em flagrante são 75%, as prisões com mandado vão ser 25. 75 sobre 25. Vamos fazer aqui do lado. 75 dividido por 25. Que é 3. 3 vezes 5, 15. Deixo 5, vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 75 menos 75 é 0. Então, pessoal, aqui eu obtive 3, que multiplicando por 100% para obter em porcentagem, dá 300%. Ou seja, pessoal, alternativa C, em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado? Não, pessoal, a alternativa C também não pode ser. Vamos agora ver a alternativa D. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandado feitas em outubro.
Pessoal, novamente essa questão ou essa alternativa eu não posso considerar que está comparando os números entre setembro e outubro e o enunciado não deu nenhum número para trabalharmos, então ela também não pode ser. Agora a alternativa E. O número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de prisões feitas em outubro? Novamente, pessoal, está comparando setembro e outubro, e é o número de prisões em setembro e outubro. Como eu não tenho nenhum número, nem no enunciado, nem no gráfico, não tem como eu saber, a alternativa E também não pode ser. Ou seja, a alternativa correta é sim a alternativa A. Em outubro, o número de prisões comandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. 25, alternativa correta, alternativa A. Essa questão, pessoal, é aqui uma questão de análise gráfica, onde você analisa o gráfico, eu utilizei porcentagem e você compara com as alternativas. Essa foi a questão.